Oi gente, meu nome é Mariela e hoje a gente vai falar sobre uma questão da FUVEST 2024. Um relógio digital utiliza os seguintes numerais para representar um determinado horário. Esse relógio está colocado sobre uma mesa de vidro de forma que o vidro reflete o horário em sua superfície. A figura mostra um exemplo dessa situação. De 00 até 23h59, quantas vezes o vidro refletirá um horário válido? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é quais números refletidos dão um número válido. Refletir significa que a gente vai olhar esse número de cabeça para baixo. Então, os números que se a gente olhando de cabeça para baixo continuam sendo um número válido, não necessariamente ele mesmo, mas sim um número que a gente sabe que é um número, vai estar incluso. Então, o 0 ele vai continuar 0, 1 vai continuar 1, o 2 vira o 5, então continua sendo um número válido. O 3 continua sendo 3, o 5 vira o 2, então também continua um número válido, e o 8 continua um número válido também. Agora a gente precisa ver quantos números a gente tem formando com esses dígitos. Então, a gente tem o nosso formato, que a gente tem 2 números antes do nosso ponto e vírgula e 2 números depois dos nossos 2 pontos. Então, a gente sabe que o nosso formato de horário, ele pode ser tanto, por exemplo, 03, então vai ser 3 horas, quanto 18, que vai ser 6 horas. Mas um número como 25 já não é um número mais válido. Então, as duas únicas opções que a gente tem para o nosso primeiro é 0 ou 1. 24 também não, porque 24 vira 00. Então, a gente só pode colocar o 0 ou o 1 na primeira posição. Então, a gente tem duas opções para a primeira posição. Para outra, tanto faz o número que a gente pôr, porque a gente tem os nossos números, a gente continua rodando por todos eles. Então, a gente pode colocar os 6 números. O 0, o 1, o 5, o 3, o 2 ou o 8. Então, a gente tem 6 opções para o nosso número. Depois do nosso ponto e vírgula, a gente tem os nossos minutos. E os minutos a gente sabe que vai até no máximo 60. Então, a gente pode colocar, quando é efetivamente 60, já passa para o próximo horário. Então, o máximo que a gente tem é 59. Então, desses, a gente não pode colocar o 8, porque o 8 não vai funcionar. Então, a gente tem 0, 1, 2, o 3 e o 5. O 8 não, então a gente tem 5 opções. De novo, para o nosso algarismo das unidades, tanto faz o número, porque todos eles vão ser válidos. Então, dos nossos 6, a gente pode usar o 6. Então, o número de opções que a gente tem no total vai ser 2 vezes 6 vezes 5 vezes 6. 2 vezes 5 é 10, 6 vezes 6, 36, 10 vezes 36, 360. Então, a gente tem 360 opções, e isso dá a letra B. Muito obrigada!